bem, então estamos começando. Uma excelente noite a todos, começando mais um grupo de estudos Arautos do Espiritismo. Hoje, dia 25 de maio, já estamos chegando aí no finalzinho do mês de maio. E você pode se conectar conosco através do Facebook, estamos ao vivo pelo Facebook. Pode enviar o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão. A Fernanda está de olho no Facebook para coletar os comentários de vocês também. Lembrando que depois, esse estudo, ele também vai para o YouTube de Arautos. Então, você pode depois assistir também através do YouTube ou ficar gravado no Facebook. Participem, mandem as suas dúvidas, questões. Nós dividimos aqui esse trabalho em 4 livros, depois a Fê vai reforçar os recados. E eu começo agradecendo a presença de todos. Hoje no Zoom estamos com a Hilda, com o seu Homério e com a Fernanda Malaquias. Então, que possamos nos conectar neste momento aos nossos guias, mentores, ao plano espiritual, que possamos agora sentir um abraço amoroso dos nossos protetores espirituais, sentir a alegria em que eles ficam também ao estarmos aqui a serviço da espiritualidade, a serviço da informação, de levar a doutrina espírita para mais e mais pessoas, para que todos possam ter esse conhecimento. Dr. Reinaldo Leite, Maria Angélica, que também nos guiam, nos orientam, que eles possam nos envolver no estudo dessa noite, protegendo os nossos lares, protegendo a nossa casa, a nossa família e a todos que acompanham o nosso estudo e que hoje também não puderam estar presentes, que eles sejam envolvidos nesse abraço amoroso. E assim começamos, então, o nosso grupo de estudos. Eu passo para a Fê, que vai trazer os recados. Boa noite, Fê. Boa noite, Mi, boa noite a todos. Então, vamos começar falando um pouquinho, né, sobre o nosso estudo aqui. Às vezes, você que nos acompanha também pelo Facebook, YouTube, pode surgir a dúvida como que nós funcionamos, qual que é a nossa estrutura. Então, nós trabalhamos com as obras principais do Espiritismo, e toda semana uma obra diferente. Então, primeira semana do mês, nós trabalhamos com Evangelho e sempre fazendo as pontes com o Livro dos Espíritos. Segunda semana do mês, Livro dos Médiuns, e sempre fazendo as pontes também com o Livro dos Espíritos. Terceira, Céu e Inferno, e a quarta, a Gênese. Essa semana nós estamos no capítulo 8, né, do livro A Gênese. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo recado é sobre o programa Arautos com Você, do Dr. Reinaldo, e a apresentação da Delmar. São episódios inéditos que passam na Rádio Boa Nova. Então, todos os domingos, às 4h30. Então, se você tiver oportunidade, entre no site da Rádio Boa Nova. Nós vamos também disponibilizar o link do site. Lá vocês conseguem acessar todos os programas. E quem quiser também acompanhar, né, ao vivo, consegue pela 1450 AM. Então, todos os domingos, às 4h30. E, como a Mi comentou, nós estamos no finalzinho do mês de maio, entrando no mês de junho. Então, tem um programa aí inédito e novo sobre o amor, falando sobre o amor, que o Dr. Reinaldo vai nos presentear com tantos aprendizados. Acho que é isso, passo a palavra para o grupo, e só reforçando também, estou presente no Facebook, então deixe suas interações, seus comentários, que eu vou ter o maior prazer de trazer aqui para a nossa conversa e nosso estudo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fê. Muito bem, seu Homério. O capítulo de hoje, então, como a Fê bem falou, estamos aqui na 4ª semana, livro A Gênese, capítulo 8, Teorias sobre a formação da Terra. Seu Homério,
Como que é isso, seu Homero? A gente vai estudar como a Terra foi formada, seu Homero, Pois é, Michele. dentro de várias teorias aqui, né? Na Olha com Gênesis. o que a gente está se preocupando, viu? Com a formação da Terra, né? Formando a formação da Terra, para depois a gente vir morar aqui uma temporada para se desenvolver nela, né? E, naturalmente, através dos milênios, a gente ir para uma outra espiritualidade, para uma outra terra, né? Dando continuidade ao progresso, à lei de evolução e progresso, obedecendo à lei da continuidade. Olha só, né? Todo um conjunto de leis, né? Necessárias que foram criadas no princípio pelo o grande arquiteto desse universo, nosso Pai Criador, Deus nosso Pai, para a evolução de todos nós, para que um dia a gente chegue também a se tornar um espírito em grande escala de purificação, os espíritos puros, cognominados às vezes como anjo, arcanjo, né? Assim que nem você agora. Ó. Foi o nosso estudo da semana passada, né? Os anjos, Foi o né, estudo Sol? do ano passado, exatamente. Podemos, então? Mas eu acho que é importante a gente entender, né, seu Homero? Isso, é o que o senhor falou, né? A gente entender como é que a Terra foi formada, né? Isso. Como Então, começamos aqui, né, seu Homero? essa teoria da formação da Terra, né, ela foi elaborada por um estudioso da época, né? Tem um nome aqui no livro, senhor Buffon, né, um sábio da época. Ele propôs uma teoria, né? Quer dizer, teoria é um conjunto de conhecimento que demonstra credibilidade. Então, tem algum fundamento de verdade naquilo que ele propôs, né? Que a origem da Terra, ele vendo que todos os planetas movimentavam na mesma direção, numa inclinação de 7 graus, né? Era a observação que ele fez, concluiu que eles, os planetas, foram colocados em movimento pela mesma causa, né? Então, ele vendo os planetas daquela época se movimentando naquela mesma direção, naquela mesma inclinação, ele concluiu que os planetas, os outros planetas, foram colocados em movimento pela mesma causa, né? Aqui pela inclinação dos 7 graus. Segundo ele, né, o senhor Buffon, está escrito aqui, o Sol era uma massa incandescente. Supunha Buffon que um cometa atingiu o Sol de raspando a sua superfície, e pela violência do choque, diversos fragmentos foram projetados no espaço. Essa é a suposição, a ideia que esse estudioso da época concluiu observando os planetas se movimentam. E um deles, esbarrando no Sol, provocou um violento choque e vários fragmentos foram espalhados pelo espaço. Estes fragmentos formaram os planetas. À medida que se chocou, houve
aquela explosão, né, contra o Sol, o cometa que atingiu o Sol, houve aquela explosão, e os fragmentos que saíram dali do Sol formaram os planetas, e os quais, né, esses planetas, continuaram a se mover em círculos pela mesma combinação da força do impacto, a força centrípeta, né, que gira de fora para dentro, e a centrífuga, que gira de dentro para fora, né? Então, nesse choque que houve, né? Então, esses fragmentos continuaram a se movimentar nesse sentido. Uma força centrípeta e uma força centrífuga. A força centrípeta gira de dentro para fora. Não, de fora para dentro, né? Isso. E a centrífuga que gira de dentro para fora. Então, nesse círculo, esses planetas, imprimido por essa força, continuou a se movimentar pelo espaço. E os planetas seriam, então, dessa maneira, segundo aqui a hipótese, o pensamento de Buffon, os planetas seriam partes da substância incandescente do Sol em sua origem. Quando resfriaram esses blocos incandescentes que partiram do Sol, permitiu o nascimento de vida organizada sobre a sua superfície. Esse foi o pensamento desse estudioso da época, o senhor Buffon, que deu essa explicação sobre essa hipótese sobre a origem da Terra. Então, a origem da Terra teve início através dessas consequências dentro do nosso universo aqui. Você quer falar alguma coisa? Só lembrando, né, seu Homero, que esse capítulo da Gênesis ele vai nos trazer diversas teorias, né? Essa é uma essa teoria Isso. de Buffon, né? Acho que é o nome dele. É a chamada teoria da projeção, né? Acho que é importante reforçar que é a teoria da projeção, que é uma das teorias que está na Gênesis. Isso. Então, naquela época, né, quando ele escreveu isso, e o Kardec publicou isso em 1868, né, 1868 que saiu a Gênesis, o Kardec colocou isso na Gênesis como a origem da Terra, né? Então, naquela época, essa teoria era tida como a mais correta, né? A mais verdadeira, de acordo com o conhecimento da época, né? Mas o próprio Kardec falou na conclusão da doutrina espírita que, à medida que a ciência fosse evoluindo, se aperfeiçoando, muita coisa que estavam sendo escrita podiam ser alteradas, modificadas, né? E então, à medida que a ciência foi evoluindo, também foi dando outras explicações a respeito até da própria origem da Terra, do Sol, dos cometas, e assim por diante, né? Sem, com isso, alterar os princípios da doutrina espírita, porque já está inserido ali, né? A ciência vai vir, né? E vai, naturalmente, descobrir novas leis que, no momento, a gente não conhece, e vai dando explicações mais lógicas, mais corretas, com o desenvolvimento da ciência, com o conhecimento do homem. Olha que coisa maravilhosa aí, né? Mas, então... Foi exatamente isso que a Hilda colocou aqui no bate-papo, viu, seu Homero, que ela escreveu, que foi exatamente isso, a teoria da projeção,
ganhou muito destaque na época, seja pela posição que ele ganhou no meio científico, né? Na época ele foi bem aceito, né? Ou É, seja, porque nessa época não sabiam mais nada a respeito para debater, que é o que o senhor está ex- falando. Então, à medida que nós fomos evoluindo, foram chegando novos exatamente, conhecimentos. né? Então, na sequência, aqui no próprio estudo do livro, a teoria do Buffon hoje já é contestada pela descoberta da ciência, é quase nula. Então, aquela teoria, com a descoberta da ciência, já precisa ter alguma correção, né? Por muito tempo, acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos, eram, eram um bloco resistente de matéria, né? Resistente. Que e se encontrando, né, com o planeta, né, os cometas, né, nos corpos sólidos, e de encontro com um planeta pudesse provocar a destruição do outro, um choque, porque é a ideia que ele deu no começo. Nesse ponto, o pensamento de Buffon estava correto, né? O cometa, sendo um corpo sólido, né, chocou-se com o Sol, e dali houve os fragmentos, né, e deu origem a esses planetas. Nesse pensamento estava correto a teoria do Buffon. Mas hoje sabe-se que os cometas, o que são os cometas? São formados de matéria gasosa rarefeita que, se chocando com o Sol, com um obstáculo mais resistente, não podia causar nenhum dano a ponto de projetar no espaço, como ele coloca, uma porção de matéria solar. Isto seria impossível, né? Então, hoje a gente já conhece, né, que os cometas não é um bloco sólido, uma matéria resistente, são blocos de matéria gasosa, rarefeita, e que não tem nenhuma resistência, mesmo que se chocasse com o Sol, né, com outro material mais resistente, não iria causar nenhum dano, né? Então, esse é o primeiro ponto que o pensamento do Buffon já teve alguma contradição, né? Com o avanço da ciência foi descobrindo assim, né? Quem mais contribui? Seu Fernanda? Almério. Oh. Oi? Oi, seu Almério. É, Tem uma parte do capítulo que me chamou bastante atenção, é bem já no finalzinho dele, que ele fala da alma da terra, né? É a alma da tá lá E na ele, frente, né? isso. E ele fala que a alma da terra desempenhou um papel bem importante para a criação, né? Para essa teoria de criação. E o que eu achei mais assim, eu confesso que isso, seu Almério, hoje, eu falei, eu vou para o estudo literalmente com intenção de querer entender, com dúvidas, porque hoje eu tô assim, eu achei um assunto complexo, eu acho um assunto bem complexo. E eu tô bem aberta, assim, realmente para tentar entender, porque tem um trecho que ele fala que por alma da Terra pode-se entender mais racionalmente a coletividade dos espíritos, né? Isso, é. E aí, mais no finalzinho, ele fala que esses espíritos não é, propriamente falando, a alma da Terra. Portanto, não se acham encarnado nela, nem subordinado ao seu estado material. Eu falei, olha, casa com alguns aprendizados que nós tivemos, né? É. Apesar do espírito estar na Terra, ele não é da Terra, né? Ele tem, sim, o seu papel fundamental na criação, mas não sei, me veio essa reflexão, seu Almério. Não sei se faz sentido o que eu estou trazendo. Me veio essa reflexão, sabe?
Então, como ele fala, né, da alma da Terra, ah, se a gente pode considerar assim que a Terra tenha uma alma, só se for a alma dos espíritos que estão Ah, habitando a Terra. É isso, né? perfeito, Coloca Silvério. assim, né? Se a gente pode considerar assim, porque a Terra, né? Ela não tem assim um organismo para que uma alma possa habitá-la, como o corpo humano, por exemplo, o corpo de um animal, o vegetal, por exemplo, né? Que já Uhum. tem um princípio de vitalidade e tudo. Não tem, a Terra não tem. Então, para considerar a, a alma da Terra, podemos pensar, então, na existência dos espíritos que habitam a Terra, que cuidam dela, né? E faça desenvolver também, né? Produzindo as riquezas que ela oferece para o desenvolvimento dos espíritos que aqui estão, né? É interessante isso, né? É, Perfeito, seu Almério. Acho que super me ajudou, viu? Obrigada. E aí eu fiquei aqui pensando que faz conexão também com a pergunta do Livro dos Espíritos, 43, é, no capítulo 2, né? Formação dos seres vivos, que fala assim, quando que a Terra começou a ser povoada? E aí a resposta é, no começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa começou a tomar o seu lugar, né? isso. Então, É, foram aparecendo seres vivos. E aí, quando você traz essa dimensão de espíritos, na verdade, o que é da Terra é o corpo, vamos dizer, a é, matéria, né? é. Não o espírito. Perfeito, seu Amélia. Acho que ficou bem claro. Obrigada, viu? Nessa questão do Livro dos Espíritos é bem isso mesmo, né? No começo a Terra era um caos, né? Era um turbilhão de movimentos, de energias em evolução ali, né? E estava aguardando o momento para que começasse a surgir a vida na Terra, né? Como ele fala na nossa lição aqui da formação da Terra. Em que momento que a Terra começou oferecendo condição de receber vida sobre a sua superfície? À medida que ela foi se resfriando, né? Aqui na nossa Gênese aqui. À medida que ela foi resfriando, ela deu nascimento à vida sobre a sua superfície, né? Tá aqui, né? Então, no começo, era uma substância incandescente, né? No começo. Depois, naturalmente, através do, dos séculos, ela foi se resfriando e dando condição do aparecimento dos primeiros seres viventes sobre a Terra. É que nem na pergunta que você mencionou aí, a mesma coisa. No começo era um caos, né? Não tinha nem como se imaginar que dali pudesse surgir a vida, não é? Mas à medida que ela foi se resfriando, tomando forma, como a gente verifica na evolução, começou proporcionando a existência da vida na Terra. É maravilhoso isso daí. Então, depois, na continuidade aqui com a Michelle, cadê a Michelle? Michelle foi embora. Estou aqui. Tô Aí? aqui atenta, porque eu também estava com a mesma dúvida da Fê, viu, seu Almério? Foi ótimo Ah, esclarecer essa questão da alma da Terra, ah, porque eu estava com a mesma dúvida. Então, assim, podemos dizer que nós agora que estamos encarnados no planeta Terra, nós somos as almas da Terra, porque estamos aqui nesse momento. É isso, seu se Almério? podemos considerar que a Terra tenha uma alma, é a nossa que está aqui, Vamos... né? Isso. Pelo menos me parece que é isso que dá a entender daqui o que está escrito no livro, não é? Porque a Terra sendo Sim. uma massa sem vitalidade orgânica, né? Então, não tem como a Terra, a existência de uma alma dando ali movimento.
quem faz esse movimento aqui na sua superfície são essas almas humanas que aqui estão em evolução, trabalhando no seu progresso. E, ao mesmo tempo, também dando um aperfeiçoamento no globo terrestre, né? Porque se você considerar a Terra na sua origem e olhar para a Terra hoje, houve toda uma transformação e me parece que ela, né, do que era no passado e o que a Terra é hoje, hoje ela está muito melhor do que naquela época, quando o homem ainda não dispunha de inteligência, de mecanismo, tecnologia e tudo para deixar a Terra um pouco mais bonita, né, mais agradável para a vivência do ser humano sobre a sua face, né? Então, tem mais um pedacinho que ele fala da origem da Terra, e também ele está falando contestando a teoria do Buffon no começo, que ele deu aquela ideia da formação da Terra com o choque dos planetas dos cometas sobre o Sol. Ele diz que a natureza incandescente do Sol é também uma hipótese. A natureza incandescente do Sol também é uma hipótese, embora ainda não se tenha certeza a respeito da sua natureza pelos meios de observação atual. Hoje, a ciência admite que o Sol seja um globo composto de matéria sólida em volta de uma atmosfera luminosa. Então, hoje a ciência entende que o Sol seja um globo composto de matéria sólida, né, em volta dele, de uma atmosfera luminosa. Então, é o que a observação que a ciência admite no dia de hoje. No tempo que o Buffon, essas coisas era... Não é isso, não. No tempo de Buffon, era conhecido apenas 6 planetas, os mesmos que os antigos conheciam: Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Depois destes, descobriu-se um grande número de asteroides, né? Então, pequenos corpos que gravitavam em torno do Sol, mas não eram planetas, eram asteroides, pequenos corpos celestes que gravitavam em torno do Sol. Então, todas essas teorias foram sendo reformuladas depois que o Buffon veio com a teoria da formação da Terra. Os cálculos de Buffon sobre o resfriamento da Terra não foram reconhecidos como exatos. Após descobrir a lei que presidiu a diminuição do calor da Terra, não foram só 74 mil anos, como ele disse, para a Terra chegar à temperatura atual, mas alguns milhões de anos. Essa é a teoria mais aceita nos dias de hoje. Com a Terra, na sua origem, na explosão do Big Bang, que é o mais conceituado hoje, aquela explosão, aquele bloco incandescente, levou milhões e milhões de anos para se resfriar e dar condição de sobrevivência sobre a sua face. Então, o Buffon falou que era 74 mil anos era o suficiente para
o resfriamento da Terra, mas descobriu-se uma lei, né, que não 74 mil, mas milhões e milhões de anos para que a Terra se resfriasse e desse condições de vida sobre a Terra. Como a Fernanda falou agora há pouco. Como que era a Terra na sua origem? Na pergunta do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, na 23 que ela citou. No começo, era um caos. Né? Era um borbulhamento de energias, de vapores, né? Incandescente ali. Né? Então, foi necessário, não 74 mil anos, mas milhões e milhões de anos para que esse bloco incandescente fosse perdendo força, fosse se resfriando, se acomodando e oferecendo condições para que nele surgisse a vida e nós viéssemos aqui se desenvolver. Essa é a teoria mais aceita nos dias de hoje. Então, diga alguma coisa. Bom, Somer, a Fê levantou a mão aqui, acho que ela quer. Fala, Fernanda. Sei que daqui a pouco ela tem que ir para a faculdade, né? Pessoal, e eu gostaria também de trazer as interações do Face, que o pessoal está comentando, né? Está nos acompanhando pelo Face também. A Luísa que geralmente nos acompanha aqui pelo Zoom, Maria Luísa Dias, colocou assim: oi, gente, hoje eu vou ficar aqui pelo Facebook, minha internet está meio ruim, mas um abraço para vocês. E ela até já fez uma pergunta, seu Almério. Ela direcionou a pergunta para o senhor. Ela falou assim: então, seu Almério, a teoria de que a Lua teria né, saído da formação da Terra não é verdadeira? E além, então, antes de passar a palavra para o senhor responder, seu Almério, só contemplar também a participação da Elaine, que está também nos acompanhando aqui pelo Face. Boa tarde, Elaine. E é isso, seu Almério. A Luísa, então, pergunta se essa teoria de que a Lua saiu, né, na formação da Terra, ela é verdadeira ou não? Pelo que eu entendi, não. A Lua é um corpo diferente do corpo da Terra, né? Então, a Lua foi formada pela sua constituição, como é que eu falo? Pela sua constituição atmosférica, de energia, de força também, de luz, né? Mas que não tem ligação com a Terra. Ela faz parte da Terra, né? Ela é uma das, como é que fala? Satélite, né? É um dos satélites da Terra, né? Ela circula a Terra do lado de fora, né? Mas não tem corpo com a Terra. Sua formação foi depois da formação da Terra. Pelo menos, me parece que é isso que ele me dá essa ideia, né? A Lua não né? Ela tem a sua formação, mas fora da constituição da Terra. É um satélite da Terra formado fora da constituição do globo terrestre. Seu Almério, só para complementar também, conforme o senhor estava falando, eu lembrei de até uma frase que tem na parte da teoria da incrustação, se não me engano é assim que fala, que o Kardec fala assim, que só a Lua persistiu na sua autonomia, visto que também os globos têm o seu livre-arbítrio, né? Então, acho que responde também o que o senhor trouxe, né? Conecta com o que o senhor trouxe. Então, a Lua tem a sua autonomia, né? Não é isso? Isso. É isso mesmo. Também está aí no livro Gênesis, aí, não é isso? Isso. É isso mesmo. É isso então, mesmo, eu também entendi isso desse capítulo, seu Mério. Também entendi isso.
E o que é legal aqui, seu Médio, sempre que a gente faz as pontes, né, a Fê pôs aqui na pesquisa também do livro dos Espíritos, que aí tem as perguntas em relação ao universo, né? Então, a pergunta 38, né? Como criou Deus o universo? E aí a resposta é direta, assim, para me servir de uma expressão corrente por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade toda poderosa do que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. E aí, na pergunta 39, ele diz assim, né? Podemos conhecer o modo de formação dos mundos, que é o nosso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Tentando entender essas teorias. E aí a resposta dos espíritos também, ó. Tudo o que se pode dizer é que podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço, que aí é exatamente isso que o senhor trouxe, né? Essa condensação, que hoje é a teoria aceita. Então, de todas essas teorias, o que né? Então, eles respondem aqui, a condensação da matéria espalhada no espaço. Então, o espaço, né? Existe uma matéria cósmica no universo que está aí, que envolve o universo todo, né? E essa matéria, essa matéria cósmica, também hoje, no passado nem tanto, mas hoje já é reconhecida pela ciência. De onde vem a formação das coisas, né? Ela tem origem na condensação dessa matéria, dando forma aos corpos que aí está, né? Então, aí tem o princípio da unidade da criação. O princípio da unidade da criação está justamente na existência dessa matéria cósmica universal e única é que dá origem a todas as coisas. À medida que o meio vai oferecendo condições, essa matéria vai se aglutinando, formando e dando corpos e movimentos segundo a natureza, o meio, o local, aonde ela se encontra. Então, é dessa matéria que são formados todos os corpos da natureza. O princípio de todas as coisas, a existência de uma matéria cósmica que existe no universo. A formação da Terra é a condensação dessa matéria em um único ponto no universo. Perfeito, seu Médio. Muito bom. Olha aí, ó, já passamos o capítulo todo. Muito bom. Já chegamos aqui no final do nosso estudo de hoje. Passamos o capítulo ficou bem todo. claro. Vou até reforçar isso que o senhor falou. Oi, seu Médio, pode falar. Passamos o capítulo e tem bastante tempo para ser usado ainda, né? É muito assunto, né? Mas acho que é legal fechar também agora, seu Almério, com a pergunta 45 do Livro dos Espíritos, que ele diz assim, né? Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Então, eles dizem, né, que achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem uma existência nova em um novo globo. Isso. Então, já esse fluido já existia, que foi criado
por Deus, né? Que aí a gente já viu lá, faça-se a luz, né? Deus fez a luz. Então, pela vontade dele. Então, muito bom. Esses elementos que vieram habitar aqui a Terra, né? A pergunta é essa: onde estavam esses seres que hoje estão na Terra, né? O vegetal, o animal e tudo, né? Estavam no espaço, né? Me parece que é mais ou menos assim, em forma de germes, não é isso? Em forma de germes, aguardando... E nesse fluido cósmico, né? Isso, exatamente. Isso mesmo. Então, à medida que o meio ambiente foi oferecendo condições, foi aparecendo os seres viventes da Terra, né? No começo, as plantas, né? Os pequenos vegetais, depois mais encorpados, né? As árvores e tudo mais, os animais, né? E depois, por último, veio o homem, né? Depois de todo esse desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento de vida, né? Se movimentando, por último, veio o homem numa condição já mais adequada para habitar o planeta. Muito bom, Somério, muito bom o estudo de hoje, viu? Muito bom, você gostou? Eu também. Gostei. Vamos agradecer a presença aqui de todos no Face e passar para a Hilda fazer a nossa prece de encerramento. Por favor, Hilda. Só abre seu microfone, Hilda. Sim. Vamos, então, nos colocando numa postura mais confortável e levando nosso pensamento até Jesus. E assim vamos fazendo a nossa oração. Chama a oração nossa, que é bem nossa mesmo, cada palavra dessa daqui. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem e a servir sem perguntar até quando. Senhor, fortalece-nos a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, Senhor, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. E assim, com essa prece, nós vamos agradecendo agora a presença da equipe espiritual de Arautos, pela oportunidade desse encontro. Vamos levando os nossos pensamentos para que esse nosso momento de vibração agora, de bem-querer, de amorosidade, chegue até o lar de todos nós aqui que estamos participando, quem não pôde estar presente hoje, e se estendendo, se expandindo para todos os cantos. E assim vamos agradecendo agora pela presença de todos e damos por encerrado o nosso estudo dessa tarde e noite, né? Agradecendo a Jesus, o nosso mestre, que ele nos abençoe, nos guarde e nos dê a sua paz. Que seja, graças a Deus.